Alguns móveis da sala de estar. Na estrutura da casa, pouca coisa foi modificada. Na grande parte da casa ela permanece, só que ela não tinha forro, era de telhas e ela foi, antes um pouco do nosso casamento, foi melhorado os quartos, os dormitórios, não é? Atualmente ela mora com o filho mais novo, Frederico. Ele é a 5ª geração que ocupa a casa e tem boas recordações do local. Eu lembro de brincadeiras que a gente fazia, assim, numa interação a casa com a brincadeira da criança, que eu nasci em 1969 e era uma época que falavam muito de exploração espacial, de marcianos e tudo. Então a gente fazia brincadeira de deitar no chão para que a luz verde do vidro da janela cobrisse a gente, né? As crianças. E a gente brincava disso, de ser marciano com a luz da janela. As portas e janelas grandes, ainda de madeira, são originais. Os vidros das janelas também são os mesmos. Os detalhes da fachada se destacam na cor viva da pintura. Quase em frente, outro exemplo de arquitetura antiga. A casa que pertencia ao coronel Manuel Olímpio de Menezes e que foi construída em 1920. Entre os adornos da fachada, as iniciais de seu nome, o mesmo símbolo que era usado para marcar o gado que pertencia ao antigo dono. Aqui, a família não mudou nada, nem na estrutura interna. Roberto mora perto daqui, em outro imóvel que também chama muita atenção pelo peso histórico. A casa pertenceu ao seu bisavô e desde então foi passada de geração em geração. A fachada é original com todos os adornos que foram feitos há cerca de 150 anos. Entre eles o nome Vila Tamarindo, referente à árvore frutífera que foi plantada na frente da casa e que originou todas as outras da mesma rua. Essa casa era de meus bisavós, aí depois passou para meus avós, né? E hoje somos donos da casa, eu e meus irmãos. As construções fazem parte de um conjunto arquitetônico da Praça Antônio Ferraz Boiadeiro, a rua mais antiga de Floresta. Por toda a via, é possível ver modelos de casas que foram construídas do final do século XIX ao início do século XX e que preservam o estilo da época até hoje. As cores vivas destacam cada detalhe feito em relevo. Nessa casa, por exemplo, há vasos de porcelana portuguesa. Nós chamamos de estilo eclético, com várias influências. Nós vamos ter casa com o estilo português, casas com estilo mouro, né? Principalmente as casas que têm as janelas em ogiva, arredondada, no estilo mais mouro. Você tem as casas estilo português, estilo grego, aqui nós temos também. E outros, como eu sempre digo, também, aquilo que saiu da imaginação dos pedreiros da época, né? Dos famosos mestres de obras do passado. Então, alguém via algum estilo interessante no Recife, Olinda, e trazia. Na mesma rua fica esta igreja, Nossa Senhora do Rosário, de 1792. Ela pertencia à Fazenda Grande, que originou a cidade. E, de acordo com historiadores, aqui aconteceram vários fatos que marcaram a história do município. Entre eles, o casamento dos pais de Lampião. Em 1894, o casamento do pai com a mãe de Lampião. Então, foi consumado esse ato aqui na igreja de Nossa Senhora do Rosário. O único monumento que nós temos ainda da origem de Floresta da Fazenda Grande, né? É a igreja hoje de Nossa Senhora do Rosário. Porém, ela foi construída em 1792 em louvor do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, em questão da peste, de uma promessa do dono da fazenda, que se a peste não chegasse aqui, então ele ergueria um monumento, no caso, um oratório para o Senhor Bom Jesus dos Aflitos. O altar, construído no estilo barroco, nunca sofreu nenhum tipo de alteração. Ainda é possível admirar todos os detalhes que foram feitos folheados a ouro. Não tão bem conservado, mas ainda com grande peso histórico, está o prédio do batalhão no centro da cidade. Ele foi construído no final do século XIX para combater o cangaço e a coluna Prestes. Além de beleza e tradição, as casas abrigam muitas histórias e lembranças de diversas gerações que lutam para manter intactas, assim como os alicerces das casas, as memórias de uma vida.